Eu sou o professor Felipe Guerra e estou aqui para te dar as boas-vindas ao CONA Fiscal 2020. Mas antes da tua aula começar, eu preciso te dar um recado muito importante. Está aberta a pré-inscrição para o curso de formação em analista fiscal, a sua versão 3.0, completamente atualizada com todas as novas normas tributárias que já passam a vigorar agora em 2020 e também abordando tudo sobre as propostas de reforma tributária. Para garantir a sua pré-inscrição, você precisa clicar no botão que está lá no final dessa página. Não perde tempo, garante a tua reserva. Todos aqueles que fizerem a pré-inscrição vão receber, quando confirmarem a sua inscrição no curso, um exemplar do livro Descomplicando o SPED 2.0, autografado por mim. Além disso, você poderá garantir sua vaga num curso que é muito concorrido e que tem as vagas extremamente limitadas. Então não perde tempo, clica agora mesmo no botão que está aparecendo lá embaixo e faz a tua reserva nesse treinamento que pode mudar a tua vida e a tua carreira profissional na área fiscal e contábil. Eu te vejo no Formação em Analista Fiscal. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcos Lima e seja bem-vindo ao CONA Fiscal 2020. Nós vamos tratar agora sobre planejamento tributário na prática. Eu vou abrir com você aqui os 5 tópicos que nós vamos ter que delimitar e depois eu vou trabalhar contigo utilizando planilha, utilizando verificação de dados contábeis, de dados fiscais e analisar todo o relatório conclusivo para apresentação de um parecer final, tá? Então vamos lá, nós vamos fazer uma análise do cenário no Simples Nacional. Nós teremos uma empresa onde nós vamos projetar os dados para o ano de 2020, 2021, o que for, e nós vamos entender se aqueles dados são suficientes para que eu possa fazer uma projeção daqueles cálculos para o Simples Nacional em 2020. Será que é possível no Simples? Será que não é possível no Simples? Quais são as possibilidades? Eu vou exceder o limite, vou exceder o sublimite, vou ter que pagar o ICMS por fora do Simples? Nós vamos ter que analisar. A empresa que nós vamos analisar é uma empresa modelo, a empresa Master Pizzarias, e a gente vai trabalhar e entender como é que vai funcionar essa empresa comercial, que é bastante comum, né? A gente ter restaurantes, pizzarias, lanchonetes, etc. E nós vamos analisar exatamente o modelo do planejamento. Qual o melhor regime tributário para ele no próximo ano, para ele no curso do ano do calendário. Então vamos entender a análise no Simples Nacional. Entendendo essa análise no Simples Nacional, nós vamos buscar então uma análise para PIS e COFINS, seja na cumulatividade, seja na não cumulatividade. Vamos entender quais são os principais insumos, será que pode, será que não pode, tem alíquota zero. Vamos analisar esse cenário, vamos projetar tudo a nível de projeção. E aí vamos fazer uma análise de PIS e COFINS. Essa análise, ressalto, considerando tratamentos de dados de produtos, onde a gente vai precisar entender se nós temos aí alíquota zero, se nós temos monofasia, se nós temos substituição tributária, para que eu possa também fazer esse cálculo de maneira prudente e correta. É óbvio que se eu errar para mais, propositalmente, é exatamente para respeitar a prudência, tá certo? Vamos fazer a análise do lucro presumido. Essa análise do lucro presumido, verificando imposto de renda, CSLL, como é que vai se comportar no lucro presumido. E, por fim, nós vamos fazer uma análise no lucro real a nível de cálculo. Essa análise no lucro real nós vamos comparar. Vamos chegar a um quadro comparativo entre Simples Nacional, lucro presumido, lucro real e vamos delimitar toda essa análise, todo esse argumento dentro de um relatório conclusivo. Esse relatório conclusivo nós vamos apresentar ao cliente. É o que você vai ter de trabalho final do planejamento tributário. Portanto, vamos trabalhar agora o planejamento tributário na prática, utilizando dados, utilizando planilha, utilizando relatório, que você poderá utilizar inclusive para os seus casos reais. Tudo bem? Vamos praticar agora. Vamos lá. Pessoal, vamos lá. Agora a gente vai para o planejamento tributário na prática, onde nós vamos entender como nós vamos desenvolver os cálculos relativamente à empresa Master Pizzaria. Nós temos dados importantíssimos no ambiente contábil, que iremos tratar esses dados, iremos coletar esses dados e assim iremos desenvolver o planejamento tributário na prática. Vamos lá, vamos me acompanhar para a gente poder entender cada processo, cada tópico. O que foi que a gente
imaginou aqui para essa empresa em questão? A empresa Master Pizzarias, a gente vai imaginar aqui duas empresas, né? Duas empresas que estão operando. O cenário dela, basicamente, a gente tem informações relativamente a essas duas empresas e dentro dessa operação a gente vai tratar o que é que vale mais a pena, se é continuar no simples, se é ir para o lucro presumido, se é ir para o lucro real, se é fazer uma fusão dessas duas empresas em uma só. Então vamos entender como é que nós vamos tratar estas duas empresas. Basicamente o cenário desse caso são duas empresas do Simples Nacional, cada um tem uma loja, só que a gente está percebendo que muito provavelmente o Simples Nacional não irá mais valer a pena, tá? Então a gente vai tratar aqui o grupo empresarial com os dados contábeis, tá? Então a gente vai escolher as lojas, né? Nós vamos escolher todas as lojas, vamos escolher aqui o ano de 2019, nós temos o BI das informações contábeis, vamos selecionar aqui todos os meses, tá? E aí a gente vai fazer trabalhar com alguns dados de maneira interessante. Aqui ele tem um faturamento de 8.941.527,43, tá? Então a gente vai trabalhar subdividindo esse faturamento, onde nós temos empresa, aqui é o grupo empresarial, tá certo? Então, projetadamente, a gente tem a possibilidade de fazer todas as lojas, mas a gente vai quebrar esse faturamento em dois por uma questão de projeção. É mais um critério que eu estou adotando. Eu posso trabalhar com os dados só da empresa 1 e só da empresa 2, tá bom? Então, vamos lá, vamos entender aqui o seguinte. Vamos fazer a projeção especificamente dessa receita bruta para 2020. Então, ele tem um valor de 8.941.000, vamos projetar 9 milhões no total, certo? Igual a 9 milhões dividido por 2, 4 milhões e meio. Esses 4 milhões e meio, nós vamos dividir por 12, 375 mil no mês. Então, como é uma projeção, a gente vai adotar aqui um valor fixo de 375 mil fixo para a empresa 1. Da mesma forma, nós vamos adotar os 375 mil fixo para a empresa 2, tudo bem? E desta forma, nós vamos encontrar a RBT12, né, que aí nesse caso está em 4 milhões e meio, e vamos levar o anexo 1 e o anexo 1 também da outra empresa, beleza? Então, vamos abrir aqui nossa Lei Complementar 123. Certo? Vamos lá no anexo 1. Então temos aqui o anexo 1, tá certo? Na última faixa, então a gente tem uma alíquota nominal de 19% e uma alíquota efetiva que nós vamos calcular. Então vamos lá, RBT12 de 4 milhões e meio, a gente está adotando essa RBT12, tá certo? A alíquota efetiva vai ser RBT12 vezes a alíquota nominal da última faixa, 19%, menos a parcela a deduzir, 378, fecha parêntese, divide pela RBT12. Calculamos a alíquota efetiva. Beleza? Então chegamos aqui a 10,60%. Essa faixa do anexo 1 de 4 milhões e meio, não temos o ICMS. O ICMS é calculado por fora, tá? Então, nós vamos aqui distribuir os tributos da empresa 1. Então, vamos para a faixa de 4 milhões e meio.
IRPJ, 13,50. Esses 13,50, nós temos o seguinte, na verdade é 13,50, né? Depois nós temos CSLL, 10%. COFINS, 28,27%. Depois nós temos o PIS e a CPP, que é o INSS. O PIS, 6,13%. E a CPP, 42,10%. Juntos, nós temos aqui 100%. Tudo bem? Então, vamos calcular agora o imposto de renda. Vamos fixar a fórmula e vamos encontrar o total. Igual soma e vamos também trabalhar fixa vamos trabalhar os 28,27%. Fixa, opa, na verdade eu tenho que fixar o I. Isso. 6,13 e 42,10. Fixar o J e fixar o K. Beleza? E aí, vamos trazer para cá. Pronto, aqui o montante, 477 mil de Simples Nacional no ano de 2020, projetado. Da mesma forma, nós temos a empresa Master Empresa 2, tá? Então, eu vou trazer aqui, vou só copiar da mesma forma, já que nós temos os mesmos dados. Beleza? Então, vamos copiar. E assim feito. O Simples Nacional, bem direcionado, tá? Beleza? Fizemos a divisão entre a empresa 1 e a empresa 2. Então, a gente vai analisar ainda se nós vamos fazer uma fusão dessas duas empresas, o que vai ser feito para que a gente consiga fazer o desenvolvimento dessa empresa ou no Simples ou num outro regime tributário. Bom, a análise de um outro regime tributário vai permear exatamente nessa perspectiva de você analisar o custo tributário final. Nós temos aqui um custo tributário significativo, porque se considerar as duas empresas, nós temos um valor total de 954 mil só de Simples Nacional. Obviamente que distribuído entre os tributos, mas vamos chegar a algumas conclusões interessantes, tá? Bom, nós temos aqui uma análise fria de que a RBT12 está em 4,5 milhões, então nós vamos ter que calcular o ICMS extra simples. Bom, então já trouxemos aqui as informações para o quadro 2. No estado do Ceará, ou alguns estados trabalham especificamente com alíquotas de presunção ou até mesmo alíquotas diretas sobre o faturamento com ICMS extra simples, sobretudo de restaurantes, de lanchonetes, de pizzarias, etc. Então, aqui no estado do Ceará, a gente tem essa condição. Pode ser que no seu estado tenha uma outra condição e você vai tentar adequar o mais específico possível. Isso aqui é um modelo para que você possa seguir. A gente está adotando aqui uma alíquota de 3,70%, que é o que dispõe
o regulamento do ICMS do estado do Ceará, e a gente vai calcular aqui exatamente o ICMS por fora do Simples Nacional, certo? E aqui o ICMS calculado por fora do Simples Nacional de 3,70, o DAI do ICMS, certo? Pronto, essa RBT 12 aqui não existe, é receita de excesso, opa, desculpa. Quanto nós excedemos em relação a 4 milhões e 800, né? A empresa perde o Simples Nacional nessa condição. Eu estou trazendo os 375 mil de uma vez, mas por uma prudência, você tem aqui o excesso em relação aos 4 milhões e 800, aos 3 milhões e 600, se você estiver nos estados com o PIB direcionados a 3 milhões e 600, e 1 milhão e 800 nos estados direcionados a esse PIB especificamente. Então, eu estou colocando os 375 mil por prudência, certo? Então, na real, o cálculo iria acontecer a partir daquele mês do excesso, tá certo? Então, eu estou usando os 375 por prudência, mas a gente vai ter aqui um detalhe. Quando é que ele atinge 3 milhões e 600? Atinge exatamente na prudência aqui do mês de setembro. Então, eu vou excluir esses meses, beleza? Isso, porque esses meses estarão fora do nosso cálculo em virtude do ICMS ser calculado lá naquele patamar, beleza? Então aqui nós temos o ICMS por fora do Simples, que é em virtude do excesso, certo? Então vamos lá. Bom, agora ICMS normal, a gente pode ter a possibilidade também, utilizando uma alíquota efetiva de 12%, com as compras de 131.025, utilizando aqui 35% do valor da receita, a gente pode ter também o ICMS normal, também seguindo a mesma lógica. Posso zerar aqui até setembro, exatamente, porque é a possibilidade da saída do Simples ali, tá? Então, vamos zerar aqui até setembro para termos algo bem real na medida da projeção, beleza? Bom, então já temos aqui as projeções tanto do ICMS extra simples, sendo uma situação específica, como do ICMS normal. Então, eu posso ter um ICMS especial. A gente pode até mudar aqui essa nomenclatura para ficar mais interessante. Especial. Caso você tenha. E o ICMS normal pela não cumulatividade. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos confrontar agora PIS e COFINS, tá? Puxei aqui as vendas. Somei as duas vendas, 750 mil, onde cheguei a 9 milhões, no lucro presumido. Aqui eu vou consolidar os cálculos. Não tive receita, não tive serviço, não tive receita de receita financeira. O cálculo da cumulatividade, certo? Já estou trazendo aqui automaticamente no quadro 4. Depois nós vamos para a não cumulatividade, onde nós precisamos ter esses números, né? Que aí nesse caso a gente vai precisar entender quais são os insumos que podem ser alíquota zero, quais são os insumos que não serão alíquota zero, mas eu vou utilizar aqui, sobretudo, via de regra, a normalidade da coisa, a prudência da coisa, certo? Então, eu vou para a compra de insumos. Então, vamos lá para os dados contábeis que nós temos, tá? Nós temos uma projeção aqui de aproximadamente 36% para custos de materiais de produção, ou seja, quer dizer que do meu faturamento, vamos adotar aqui 40% usando a prudência. Usando a prudência seria para menor, então vamos adotar 35% com o custo de material de produção. Então vamos levar agora para 45% igual a nossa receita vezes 35%, tá? Usando a prudência.
A gente adota aqui. Então aqui 750 vezes 35%. Beleza. Com informação contábil é muito tranquilo fazer um planejamento tributário. O que a gente não pode fazer é também inventar dados, né? Eu estou buscando dados diretamente da base contábil do BI do nosso cliente, do nosso trabalho, para que a gente possa conseguir fazer aqui todo o processo. A manutenção, vamos ver se teve algum serviço de manutenção. Despesas comerciais, despesa com pessoal, gastos com veículos. Aparentemente não tivemos aqui. Pronto. Vou colocar esses investimentos gerais já aqui. Nós tivemos uma nomenclatura mais gerencial para poder ajudar, mas 3% do valor do faturamento está na média. Vou botar aqui as 3%, né? A gente obviamente vai ser uma variável. Sempre uma projeção, a gente está tratando de projeções, tá? A depreciação, a gente vai ter bens aqui que vai girar em torno exatamente da necessidade de um levantamento de ativo imobilizado. A gente não tem essa informação, então a depreciação é 0. Energia, vamos ver quanto é que foi a energia. Para fins de crédito de PIS e COFINS, utilizando lá 10833 no artigo 3º. Vamos ver aqui energia. Energia elétrica, girando em torno de, a nível de percentual, ele está aqui com 109,356 em relação 110 em relação a 9 milhões. Então vamos colocar aqui aproximadamente 110 mil dividido por 12, 9.676. Vamos adotar a prudência, R$9.000 por mês. R$9.000 por mês, adotando a prudência. Aluguel de pessoa jurídica. Nós vamos tratar especificamente do aluguel dos imóveis. Nós teremos aqui exatamente o aluguel montante de 782 mil, que são dados contábeis. Então vamos tratar aqui 780 mil dividido por 12, que dá 65 mil por mês. Então, considerando que todos os aluguéis são de pessoas jurídicas, frete ele não tem. Serviço, pessoa jurídica, que é a contratação da prestação de serviço da terceirizada. Bom, aqui eu vou deixar em branco e a gente vai ver se é possível ou não, tá? Aqui no Conta Fiscal ainda a gente tratou sobre retenção de INSS, muito interessante, porque a gente trabalhou exatamente no conceito de cessão de mão de obra. Então vamos ter que verificar se a gente consegue terceirizar a mão de obra dessa empresa, até para saber se é possível ou não é possível. Bom, pessoal, vamos trabalhar especificamente agora com essa definição da cessão de mão de obra. A gente vai trabalhar com a possibilidade da terceirização da mão de obra para Master Pizzaria. É óbvio que vai ser tratado também no ambiente jurídico para saber se vale, se é possível, se não é possível, mas de qualquer forma a gente vai fazer uma análise aqui realmente desse custo, da possibilidade de contratarmos terceirizado. É óbvio que vamos apresentar as possibilidades para o cliente, né? Então a gente tem aqui uma despesa com pessoal total no ano de 1.758.000, então aqui aproximadamente 18%, né, usando a prudência. Então vamos utilizar o montante igual aos 9 milhões vezes 18%, dividido por 12, para a gente saber quanto é que vai ser a possibilidade da mão de obra, 135 mil, mas a gente vai aplicar aqui mais 20%, que é a regra do Simples, que não pode ser menor do que 20%, 1,2 vezes
162 e, portanto, vamos arredondar em 165 por prudência. Certo? Então, eu vou pegar aqui, vou distribuir, que vai dar 1.980.000. Calculamos a alíquota efetiva com base na tabela do anexo 3 da Lei Complementar 123. Então, a gente buscou lá as informações já pré-meditadas do anexo 3. Anexo 3 com 1.980.000, nós temos aqui a quinta faixa e chegamos a uma alíquota efetiva de 14,65 e distribuímos os tributos. Pois bem, nessa lógica, nós temos aqui um ISS, um Simples Nacional de R$290 mil. Bom, o cálculo do lucro presumido é feito de maneira independente, já na planilha. Do lucro real, a gente consegue ver aqui que o ICMS no cálculo normal fez os ajustes, nós temos o custo da mercadoria que já puxou, a folha de pagamento também já puxou, que é o valor relativamente à empresa prestadora de serviço, que é, volto a dizer, uma discussão muito interessante para ser tratada, onde a gente tem um imposto de renda total de R$159 mil, tendo em vista que nossa margem de lucro ficou em 6,01. O lucro presumido também tem uma determinação com a margem de lucro de 5,15. A gente vai para o quadro comparativo, onde nós fizemos aqui a comparação dos cálculos, tanto simples com ICMS normal, como simples com ICMS especial. No caso, a gente está tratando como especial por se tratar dessa lógica aqui no estado do Ceará ou outros estados. A gente faz um quadro comparativo. O lucro presumido com empresa normal e empresa do Simples, que passa a ser um custo, né, da empresa, nesse caso, tendo em vista o montante de 290 mil, quando a gente vê lá o nosso custo de 290.160. A empresa do Simples, como um todo, pode perceber que onera com o ICMS especial recolhendo por fora em 1.037.000, mas perceba que aqui com ICMS normal, aqui com ICMS especial, o tratamento do ICMS normal e do ICMS especial, é óbvio que a gente precisa fazer outras análises, mas aqui já tem como ter uma dimensão. Nessa vertente, a gente precisa incluir aqui o ICMS normal, que está dando 263 mil em virtude da somatória. Aqui o lucro presumido a gente está levando em consideração somente aquela parte dos meses, né? Então, eu vou analisar aqui esse valor montante, certo? Vamos pegar aqui o lucro presumido com ICMS normal, 263.250. 263.250. 263.250, que é a somatória dos dois, né? Só que nesse caso, como eu tenho um valor fixo de 43.875, a gente precisa considerar o seguinte: dá 87.750. 87.750. O que nós precisamos fazer é a multiplicação por 12, até porque para a gente considerar o ano todo, certo? Então, 87.750, vou fazer um cálculo na mão, 750 vezes 12, certo? 1.053. E no especial, R$ 13.875 dá 27.750. 27.750 no especial. Então vamos lá para o final do quadro comparativo. R$ 27.750 vezes 12, 333 mil, beleza? Então, analisamos aqui o lucro presumido assim, lucro real, a gente vai buscar normal da mesma forma do lucro presumido e especial da mesma forma do lucro presumido. Beleza? Bom, então analisamos aqui, puxamos todos os dados, tá certo? Então, chegamos a uma conclusão primária de que
provavelmente, ainda assim, o lucro real com a apuração do regime especial do ICMS seja mais vantajoso, mas a gente vai analisar aqui o cenário e os riscos para ver se o Simples Nacional também pode ser uma grande saída ainda, continuando com o ICMS especial para 2020. Talvez seja uma saída continuar no Simples Nacional em virtude das fiscalizações, né? Bom, pessoal, então temos aqui as possibilidades, né, as discussões jurídicas para ser tratada também. Então vamos montar agora o nosso relatório conclusivo de análise do planejamento tributário e vamos fazer o plano de ação, né? Então vamos lá. Bom, aqui é o relatório conclusivo, parecer técnico para 2020. Então colocamos o nome da empresa, o relatório. Você pode usar também esse relatório como modelo para o seu planejamento tributário. Fizemos uma introdução, certo? De cálculos gerais, apresentação da conclusão. Fizemos o cálculo da projeção do Simples Nacional, o cálculo do ICMS e extrapolação do Simples Nacional, o cálculo do PIS e da COFINS pela cumulatividade, pela não cumulatividade, do imposto de renda pelo lucro presumido, lucro real, demonstração para a contratação da pessoa jurídica terceirizada de mão de obra, empresa do Simples Nacional relacionada, e aí vai na discussão jurídica para validação do jurídico também. E aí a gente vem aqui e anexa a tabela do Simples Nacional calculado, né? Essa tabela é uma tabela que a gente precisa trazer lá. Então aqui é mais Ctrl+C, Ctrl+V, você vai ficar mesmo na pegada de fazer isso. A gente vai disponibilizar esse material para você tratar e treinar, tá? Se vai ser feita a fusão, se não vai ser feita a fusão das empresas. Fizemos toda a disposição aqui dos nossos dados fiscais, tá certo? Beleza? Tabela 3 da projeção do Simples, distribuição dos tributos, na mesma tratativa. Você vai colocar RBT 12, vai demonstrar o cálculo do ICMS, vai fundamentar a apuração normal, a apuração pelo regime especial, leva os dados da tabela, dos dados que nós fizemos na memória de cálculo, da mesma forma, do mesmo jeitinho que está marcado de amarelo aqui, você só vai copiar e colar. Você vai fazer isso de maneira prática, tá? Para você até exercitar, e eu sugiro fazer, inclusive, com um dos seus clientes, principalmente agora no começo de 2020, beleza? Cálculo do PIS da COFINS pela cumulatividade, também vai trazer os dados lá da cumulatividade, vai fazer as devidas alterações conforme a sua necessidade, tá certo? Vai trazer o cálculo da não cumulatividade, né? Dentro das perspectivas convencionais, vai conceituar os insumos que você vai agregar no processo, vai trazer o cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido, depois vai trazer pelo lucro real do seu montante, lá na tabela que nós temos, vai adequar a situação, vai trazer a tabela da demonstração da contratação da pessoa jurídica terceirizada ou não, aí vai ter uma discussão jurídica para entender. Nesse caso aqui a gente abriu essa possibilidade, mas você tem várias outras possibilidades. E vai trazer a conclusão onde você vai indicar se vai ser o regime do lucro real ou se você vai indicar a permanência no Simples Nacional. Bom, aí é uma análise que você vai ter que sentar com o empresário, vai ter que discutir, vai ter que falar dos riscos e vão chegar a um denominador comum. A sugestão é sempre reduzir o máximo de riscos possíveis. Portanto, o relatório conclusivo é de suma importância nesse sentido, tá certo? Eu sugiro também, e aí vem um palco importante para a gente poder tratar, que seja feito após esse relatório conclusivo, um plano de ação para acompanhamento. Então vamos lá, o que eu fiz aqui no plano de ação para transição tributária para você entender. Escolher as empresas que iremos operar, se tiver das duas, vai fazer fusão, não vai fazer por fusão, vai dar o responsável, vai demonstrar o prazo, a conversa com a equipe jurídica sobre a empresa de administração que irá deter a mão de obra, será que vai funcionar, será que não, você vai tratar juridicamente, o trâmite societário para transferência dos funcionários entre empresas, caso aconteça,
efetivar a transferência dos funcionários, analisar o cadastro de produtos, que aqui é de maneira extremamente importante. Vai necessitar do acesso do banco de dados do sistema gerencial para poder fazer essa análise. Vai validar a integração entre os sistemas gerenciais e os sistemas fiscais, entre os sistemas gerencial e fiscal. Vai fazer o treinamento direto com a equipe dos funcionários da empresa, caso necessite também. E aí você vai criando um plano de ação com prazo, posição, quem é o responsável. Essa planilha de plano de ação também vou deixar disponível. Beleza, pessoal? Valeu, até a próxima. Vamos para cima, Cona Fiscal 2020. Tamo junto. Está aberta a pré-inscrição para o curso de formação em analista fiscal, a sua versão 3.0, completamente atualizada com todas as novas normas tributárias que já passam a vigorar agora em 2020 e também abordando tudo sobre as propostas de reforma tributária. Para garantir a sua pré-inscrição, você precisa clicar no botão que está lá no final dessa página. Não perde tempo, garante a tua reserva. Todos aqueles que fizerem a pré-inscrição vão receber, quando confirmarem a sua inscrição no curso, um exemplar do livro Descomplicando o SPED 2.0, autografado por mim. Além disso, você poderá garantir sua vaga num curso que é muito concorrido e que tem as vagas extremamente limitadas. Então não perde tempo, clica agora mesmo no botão que está aparecendo lá embaixo e faz a tua reserva nesse treinamento que pode mudar a tua vida e a tua carreira profissional na área fiscal e contábil. Eu te vejo no Formação em Analista Fiscal.